Que isso? De novo então agora, boa noite! Tudo bem com vocês? Sou Daniel Burgos, eu coordeno o projeto Pré-ENEM Digital Mato Grosso, da Setuc pela DRE de Cangará da Serra, e nós viemos às suas cidades, apesar com muita alegria trazer um aulão de preparação nessa reta final do Enem, uma etapa tão importante da vida de vocês, em especial para quem é do terceiro ano. Só uma enquete rapidinho, então, quem é do terceiro ano, por favor? Muito bem. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao professor e vereador Leandro por disponibilizar essa casa para receber vocês, esse espaço maravilhoso, aconchegante. Então, muito obrigado. Em nome do nosso secretário de Educação, Alan Porto, em nome do Salles Cariote, que é o diretor da DRE, em nome do Cláudio Omar, que é o nosso diretor adjunto. Então, em nome do governo do Estado do Mato Grosso, muito obrigado, Sapezal, por nos acolher aqui nesse espaço tão agradável. Gostaria que vocês aplaudissem, então, por gentileza, o nosso vereador. E a equipe dele também, que está trabalhando aqui, fora de rotina, para acolher vocês, preparar o lanche, tudo isso. Então, mais uma vez, por gentileza, palmas para eles. Muito obrigado. Bom, além disso, de acolher tudo isso, eu sou professor de redação. Então, nessa missão que nós viemos para falar com vocês terão aulas hoje de redação, de matemática, de física, de biologia e de história. Então, nós temos um professor de cada área, a não ser natureza, que vieram dois, de física e de química. Então, vamos, primeiramente, a pergunta é: quem de vocês que está feliz hoje? Levanta a mão. Mais ou menos, Sexta-feira à noite. Eu quero dizer que vocês são incríveis, tá? Poderia estar em casa, tomando sorvete, tomando açaí, mas estão aqui estudando. Porque vocês têm sonhos. Vocês almejam algo para o ano que vem, que é segundo ano, para depois, que é estar na universidade. Aqui nós temos as duas principais universidades do estado de Mato Grosso, a UFMG e a UNEMAT, essa foto da UNEMAT de Cangará. Eu também leciono na UNEMAT de Cangará, eu sou do curso de letras, de produção de texto lá também. E por que eu trago essas imagens toda vez que eu faço isso? Porque a gente tem que visualizar para onde a gente quer ir. O que faz parte? Para onde que você quer ir? Onde você quer estar ano que vem? É aqui mesmo, na particular que vocês têm? É em Cangará? É em Cuiabá? É em São Paulo? Quando a gente materializa, a gente visualiza isso, fica muito mais fácil sair de casa para estudar ou dedicar mais horas a tudo isso. Nós vamos deixar esse material para vocês disponível no drive do grupo de WhatsApp do Pré-ENEM. Quem não está no grupo, tem duas folhas lá que vocês podem depois escanear e entrar no grupo também. Tá? Depois haverá um link também para vocês preencherem a presença de vocês. Tá bom? Eu trabalho com redação já há 10 anos, tive diversos resultados durante esse período todo, até 1980, ano passado teve uma aluna em 1960 que eu trouxe alguns resultados também. Também tem um canal no YouTube que eu divulgo as minhas aulas, e depois, se por acaso queira ver, é só colocar Prof. Daniel Burgos, tem lá aulas de redação também. Bom, sem mais delongas, como que está a sua redação hoje? Que redação, Então, o ideal é que vocês produzam. Nós temos 5 semanas para o Enem e que vocês façam pelo menos 5 redações até lá, de diversos temas. E dentro do meu método de ensino, para que esses alunos cheguem a notas altas, nós somos de escola pública, tá, gente? Boa parte são de escola pública. Para que eles cheguem a notas altas, há um passo a passo, há um método. Essa folha que vocês pegaram em mãos aí, que estava na recepção, é uma folha que reflete o meu método. E, detalhe, é uma redação nota 1000 da aluna Heloísa, no ano de 2023.
Curiosamente, ela fez o que eu ensino, sem ser minha aluna. Então, não tem uma forma só de fazer redação, mas existem métodos e técnicas que ajudam vocês a se organizarem melhor o seu texto. Então, não existe uma única forma de fazer a redação do Enem, mas existem formas que chegam a nota 1000, como é o caso da aluna Heloísa. Então, eu ensino a fazer o texto em 10 passos. Quando você preenche esses 10 passos, você vai ter uma nota acima de 800. E se você vai melhorando as partes do texto, chega a 920, vai chegar a 960. O governo do estado vai premiar vocês com R$5.000 a quem tirar 1000. Com R$1.000 a quem tirar 960. Então, além de você garantir vaga na universidade para ter uma nota alta, vai aumentar a sua média, também vai ganhar dinheiro. Então, a redação vale muito no Enem, tá? Com todo o respeito aos meus demais colegas, mas redação é a matéria mais importante, tá? É o meu ponto de vista, tá bom? Bom, vamos lá então. O que a Heloísa fez e o que eu ensino também tudo isso? E que você, se você não entende isso ainda, dá tempo de você ajustar no seu texto. Estão me ouvindo bem? Está tranquilo? Sim? Bom, a primeira coisa que você vai colocar no seu texto é um contexto. Então não começa lá com atualmente, já nunca você coloca atualmente no começo do texto. Tem que começar com um contexto. Esse contexto é um repertório sociocultural. Repete, repertório sociocultural. Que é isso, né? São os filmes, as séries, os livros, a Constituição, filosofia, sociologia, história, qualquer coisa que tenha relação com o tema que te ajude a argumentar com aquilo. O ideal é que você comece com a Constituição, hein? É a Constituição? Não? O ideal é que você comece, então, trazendo algo que tenha relação direta com tudo isso. Tá? Então, passem a observar mais as séries que vocês assistem e tentem relacionar a temas possíveis também. Eu falo que tem a série do Chaves. Já viu Chaves, né? Que dá para relacionar com tanta coisa. Exemplo, órfãos. O que é órfão lá? Chaves. Gordofobia, pessoas obesas. Né? Milhões de barriga. Desemprego. Seu Madruga. Idoso que vive sozinho. A bruxa do 71, né? Tem um que é filho de só pai, só mãe na verdade, né? O pai morreu, que é marinheiro, que é o Kiko, né? Ele é órfão de pai, no caso, tá? O que mais? Só algumas coisinhas. Um seriado eu trouxe desemprego, aí tem educação também, né? Tem professor Girafales, você pode trazer esse cara, caso caia no tema de educação, tem isso também. Isso é repertório, gente. Começa lá, na série Chaves, aborda um personagem chamado Seu Barriga, que é um senhor obeso e que tem dificuldade de locomoção. Ponto. Isso é um contexto. Só isso que eu espero de vocês. Ponto. Paralelo a isso, no Brasil, diversas pessoas também enfrentam dificuldade com o excesso de peso. Você fez uma analogia de uma missão com o nosso problema atual. É isso que o Enem espera de vocês. Então, a primeira coisa do texto é o contexto, ok? Então, o contexto é esse repertório. Depois de trazer o contexto, vocês vão trazer a tese. A tese é o tema problematizado. Repete, a tese é o tema. Repete, a tese é o tema problematizado. Ou seja, você vê aquilo como algo que não é aceitável. Por exemplo, a obesidade no Brasil é um grave problema. Você está dizendo que não é normal, que é um grave problema. Falar que é um grave problema, você está se posicionando quanto a isso. Isso é um juízo de valor, você está julgando aquilo. Então, isso espera de vocês nesse segundo período da redação. Né? Então, ela começou lá com utopia, de Thomas More, que retrata uma sociedade perfeita em harmonia, a qual é livre de conflitos e mazelas. Vocês não vão usar esse mesmo livro debatido, mas ter uma noção de como ela construiu algo curto. Né? O tema, ela está lá em cima lá, desafios para referente ao trabalho de cuidado da mulher no Brasil, tá? Em 2023. Olha como que ela colocou o tema ali, ó. Na quarta linha, vista, né?
os desafios para enfrentar a invisibilidade do trabalho de cuidado exercido pela mulher no Brasil. É o tema que está ali. Ela só colocou antes o quê? Todavia, fora da ficção, a realidade brasileira está distante disso. Está próximo, está distante, é grave. Isso é tese. É você falar assim, existe uma realidade e o Brasil está distante disso. Você está se posicionando, você analisou para julgar aquilo se estava próximo ou distante. Isso é a tese. É o tema problematizado. Você não naturaliza aquilo. Ok? Ficou claro? É breve, mas a ideia é que vocês entendam e consigam aplicar isso também. O que vocês têm que cuidar? Veja as palavras do tema e veja como que elas estão distribuídas na introdução. Por sorte, nesse texto dela, ela colocou na sequência, mas vocês sempre têm que usar as palavras do tema na introdução, todas elas. Mesmo que você mude, pode ver lá que é enfrentamento, ela colocou enfrentar. Mas é a mesma raiz da palavra, só é um substantivo e um verbo, mas é a mesma coisa. Tá? Então, tome esse cuidado, porque aí você não foge do assunto e nem tangencia, porque você está usando as palavras do tema. E depois você fecha o parágrafo. Então, você vai colocar os dois argumentos. Esse fechamento, vocês podem copiar no texto de vocês. Porque ele é básico para tudo. A culpa de tudo é do governo e da sociedade. A culpa é de tudo. Se tem violência na rua, de quem é a culpa? O governo não tem segurança, a sociedade. Quem é mal educada, quem é violenta. Tem lixo na rua, de quem é a culpa? Governo e sociedade. Governo que não limpa adequadamente, a sociedade que joga em qualquer lugar. Se tem meninas com 15 anos de gravidade, de quem é a culpa? Do governo, que não tem políticas de esclarecimento, de monitoramento, e da família, que é a sociedade. Qualquer tema, a culpa vai ser do governo e da sociedade. Olha como que ela colocou, por certo, a negligência governamental, governo, e a desigualdade social, sociedade. A culpa é dos dois. Tem diversos argumentos que vocês podem usar. Mas são os melhores e mais fáceis de você discutir e trazer para o texto. Então, aquelas duas coisas que você coloca ali, negligência governamental e desigualdade social, são os dois argumentos. Quer dizer o quê? O segundo parágrafo vai falar sobre negligência governamental e o terceiro parágrafo sobre desigualdade social. Ficou claro isso? Quando o corretor pega o texto, fala assim, ele vai discutir isso e isso. Quando você apresenta aqui, você fala, vou colocar isso e isso, e fica mais fácil de entender essa lógica da redação. Tudo bem? Então, espera-se que ela comece falando o quê? Do governo, no próximo parágrafo. Chama de D1, que é o desenvolvimento 1. Percebe-se, a princípio, esse conectivo, a princípio, ele é obrigatório. Tem que ser esse? Não, pode ser em primeira análise, em primeiro plano. Tem muitos, mas assim, essa é a primeira ideia. Ele pode ser deslocado depois do verbo, pode ser antes também, tá? Vocês escolhem como vocês querem. Porém, tem que manter um padrão. Se você começa com eles, pode perceber que ele está sempre depois do verbo no texto dela. Ela deslocou todos iguais. Percebe-se a princípio que o descaso estatal, o que é descaso estatal? O que é o Estado? É o governo, né? Possui íntima relação com o revés. Isso é um tópico frasal. Ou seja, vou falar sobre isso. Começa o parágrafo falando, vou falar sobre o governo aqui. Ponto. Agora, vocês têm dois caminhos. Você pode trazer um repertório e argumentar, ou você pode argumentar e justificar com o repertório. Tanto faz. Aqui ela fez com o repertório, que é o trem verde, e depois ela justificou com a argumentação. Tá? Esse é um passo livre para vocês. Ok? O que é repertório? Quem não entendeu ainda? Né? Vou perguntar, pode bater em mulher? Não. Baseado em quê? Na lei. Pode bater em mulher? Baseado em quê? Pode bater em mulher? Baseado em quê? Na Lei Maria da Penha. Ou seja, você justifica aquilo. O que é o repertório? É justamente isso. Então não pode bater em mulher porque
baseado em princípios éticos e morais, baseado na Constituição, baseado na Maria da Penha. Entende? Eu justifiquei aquilo, não é só uma opinião, um argumento. Ele é baseado, isso é um repertório. Aqui, ó, também trouxe bem batido já, repeti no ano passado, então não aconselho você repetir isso mesmo, mas pegue a estrutura, veja como que ela apresenta o texto. Então, nessa ótica, ou seja, falando do Estado, de acordo com o filósofo John Locke, configura-se, né, sempre use verbos no presente. A dissertação ela tem verbos no presente. Pode ter um outro verbo no passado, se fala de história, algo assim, mas a sua maioria na argumentação é no presente. Configura-se como um rompimento do contrato social, já que o Estado não cumpre com sua função de garantir que todos desfrutem de seus direitos. Então, na teoria do John Locke, nós temos a teoria, temos o direito, mas o Estado não garante esse direito, é isso que ele está defendendo ali. Pode perceber que o que está em verde, ele é menor do que o que está sem colorir. O que é o está sem colorir? É a argumentação dela. Então, cuida com isso também, que o que você argumenta seja maior do que o seu repertório. Eu vejo alunos colocando 4 linhas de citação, que é o repertório, e só 2 de argumentação. Tem mais a ideia do outro do que a sua. Isso é ruim. Ok? Assim, devido à débil, olha só essa palavra, gente, pega para vocês, a débil ação, a fracassão do governo, está julgando ali a débil ação do poder público e a insuficiência de legislações. Estou explicando um monte de coisa lá, só trouxe isso, que não tem leis específicas. Os impasses para acabar com a invisibilidade vivenciada por aquelas que realizam trabalhos de cuidadoras, sejam elas. Aí ela trouxe um exemplo dentro da argumentação. Quem que é esse trabalho de cuidado aí? É a babá, a doméstica e diversas outras funções. Ela trouxe ali, né? Elas, as babás, donas de casa ou empregadas domésticas, têm crescido. O que é isso que tem crescido? É a argumentação julgando. Reduziu, aumentou, no caso ela falou que está aumentando. Então é uma análise também da pessoa que está vendo os dados que o próprio Enem fornece também. E fecha o parágrafo, tá? Com uma reflexão crítica. Você fecha, o que é essa reflexão crítica? Não dá para continuar assim. Eu vou discutir sobre isso, é o tópico frasal. Aí trago no repertório, argumento fala assim, não dá para o Brasil continuar desse jeito. É essa a reflexão crítica. Essa frase, a última frase aí, vocês podem repetir no seu texto. Pode pegar porque é uma frase pronta já. Dessa forma, é inadmissível que esse cenário continue a perdurar. Encaixa em qualquer tema isso. Então, se você tem dificuldade para fechar o parágrafo, pode copiar isso aqui. Eu não aconselho copiar o John Locke porque já está muito batido já. Mas outras coisas vocês podem pegar. Mas eu vou copiar isso aqui? Sim. Se você está com dificuldade, falta um par sem contexto, pega para você hoje. Você vai começar a ler mais redações de nota 1000, olhar textos, e aos poucos você vai ajustando e passa a ser de quem? Seu. Porque daqui a uma semana você lê outra redação, mudou uma partezinha aqui, outra ali, daqui a pouco você tem um domínio, passa a ser um texto à sua cara, a partir disso. Ok? Tudo bem? Bom, na sequência, vem o terceiro parágrafo. Então nós temos lá, ressalta-se ademais. Esse ademais é um conectivo externo também. Qual foi o primeiro lá? A princípio, né? Agora é ademais. Ou seja, mais uma ideia. Cuida bastante disso. Eu corrijo muita redação durante a semana e vejo aluno colocando conectivo lá, portanto, no terceiro parágrafo. Portanto, você vai usar no último, concluindo. Ou não coloca nada também. Ou aqui você coloca uma adição de ideia, que é esse ademais, ou além disso, ou você coloca algo que é contrário. Entretanto, né? Por outro lado, tá? É isso que se espera aqui no terceiro parágrafo. Mas como é outra coisa, pode ser ademais. Vocês não leram o texto, finge que não leu aí. Mas você leu só a introdução lá e foi anunciado que seria dito sobre 2 coisas. O que você espera que venha neste parágrafo?
Fala assim, fala de sociedade agora. Não é? É a neurologista da sociedade ali. Então, ademais, a situação de vulnerabilidade em diversas cuidadoras estão inseridas como impulsionadora do problema. Quem são as cuidadoras? São as mulheres ali, é a sociedade. Então ele culpou o governo anterior e culpou a sociedade agora. O que vem na sequência depois do tópico frasal, que é essa parte em vermelho? Tá? Ó, eu deixei bem destacado para vocês, para que vocês percebam essas partes do texto que repetem o mesmo padrão no outro parágrafo. Então vem o repertório, trouxe literatura. Caramba, mas pode usar? Claro. Espero que você consiga relacionar Machado de Assis, José de Alencar, Suassuna com algum tema que caia. Ariano Suassuna, nesse contexto, olhem os conectivos também, não estou dando tanta atenção, mas olhem mais, né? Nesse contexto, segundo, olha, o conectivo que apresenta quem é, conforme, segundo, de acordo, o escritor Ariano Suassuna, o Brasil é dividido em dois países distintos, o país dos privilegiados e o país dos despossuídos. Está dizendo que tem uma desigualdade social, gente rica e gente pobre. Teve uma vez que uma aluna tirou 1000 no Enem e ela usou biologia. Ela pegou, fez uma analogia dos 3 principais órgãos do corpo humano: cérebro, coração e pulmão. Tem mais, mas assim, são 5 principais, esses 3 principais. E fez uma analogia com os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Se os 3 poderes e os 3 órgãos não trabalham em consonância, o país morre e o indivíduo morre. É isso que espero, que vocês consigam fazer relações entre o repertório e que você está em discussão. Percebeu? Usou 3 órgãos do corpo humano como fundamentais que trabalhem juntos. Se morrer o cérebro, pode funcionar o coração e o pulmão, mas está vegetando. Se ficar sem coração, pode colocar artificial, mas vai viver bem? Com dificuldade. E a cidade também. Assim é o país. Os 3 poderes têm que se estar juntos para que o país consiga andar bem. O que se espera agora? Que vem a alimentação. Então, o que está em verde, repertório. Está em branco, é a alimentação. Sob esse viés, grande parte dessas mulheres vivem em condições precárias, por isso tendem a aceitar qualquer coisa e realizam até mesmo trabalhos sem remuneração, o que faz com que as dificuldades para enfrentar essa problemática aumentem e tornem essas mulheres cada dia mais invisíveis perante o corpo social, que é a sociedade. Olha o fechamento, mais uma vez uma frase que vocês podem pegar para vocês, repetindo seu texto. De start, é imprescindível que haja mudança. Esse fechamento, essa reflexão crítica é isso. Eu tinha um problema, eu discuti, falei, não dá para continuar mais assim. Isso é reflexão crítica, essa última frase do texto. Tudo bem? Até agora, alguma pergunta? Estão entendendo? Sim? Se eu estiver falando rápido, pode ir. Ali naquele The Start ali, poderia se trocar ali, tipo, é antes disso, é imprescindível, Ali, é necessário, sim. ali é um coletivo conclusivo. Poderia ser desse modo, dessa forma, assim, logo, são todos conclusivos. Então, o The Start também é conclusivo. Então poderia ser outro. Ah, não conheço esse, nunca usei. Pode usar esses outros que são mais simples. Ah? Tá cedo. Bom, e agora, né, uma parte que vale 200 pontos. Não dá tempo de falar das competências, mas a competência 5 vale 200 pontos, que é a solução, que é a proposta de intervenção. Essa parte tá branca ali é a proposta, o restante é todo o parágrafo e a conclusão. Né? E essa parte da solução em branco ali, só isso aí vale 200 dos 1000 pontos da redação. Mesmo que você não faça um bom texto, você pode deixar isso aqui redondinho, perfeitinho e chegar aos 200. Então vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais cada uma dessas partes, desses 5 elementos.
A primeira frase, que está em amarelo, né, é a retomada do tema. Essa nova banca, desde o ano passado, ela tem exigido que se repita o tema, parte do tema, nessa parte da conclusão. Então você vai usar lá em cima na tese e você volta a usar ela na conclusão. E até você garante que está dentro do tema também. A banca anterior, antes do ano passado, ela deixava facultativo. Então talvez vocês vejam um texto nota 1000 que não tem ali a retomada. Então a partir do ano passado passou a ser obrigatório colocar palavras do tema no começo da conclusão. Então eu chamo isso de retomada do tema. Infere-se, portanto, então, guarda portanto para a conclusão, para colocar ali. Eu contei em 2022, das 18 redações que tiraram 1000, 12 terminaram com portanto. Você sabe, portanto é fraquinho, me parece. Se 12 pessoas de 18 tiraram 1000, não é. Tá? Então usa portanto, guarda portanto que é conclusivo para o final. Infere-se, portanto, a necessidade de combater a invisibilidade, o trabalho de cuidado. É um tema ali. Pode ver que não está igualzinho. Tenta não pôr idêntico ao que você pôs anteriormente, mas é um tema. E agora vem então a proposta de intervenção. Olha o conectivo logo, conclusivo já. Se você usou o logo anteriormente, tenta usar outro para não ficar repetindo o conectivo também. Aí usa esse aqui, ó. Todo mundo usa esse, cabe. Cabe e deve. São usar esses dois verbos na proposta aqui. Cabe a alguém fazer alguma coisa. Cabe ao governo. Poderia ser governo federal também, mas ela colocou governo com um G maiúsculo só, simbolizando tudo. E aí trouxe algo específico ainda, como o Ministério do Trabalho. Isso é um agente. Esse é o primeiro elemento da proposta. Então, quando você olhar lá em cima, ó, tá vendo? Agente, ação, ele é o primeiro dos 5 elementos que você tem que fazer. Então, você pode colocar aqui é um ministério. Eu não sei do ministério. Coloca o governo federal. É todo mundo ali. Está valendo. Então, esse é o primeiro. Agente. Então, repita. Agente. Quem que é o agente? É aquele que faz. Então, pode ser o Ministério Público, pode ser o Ministério de Educação, Ministério de Cultura, de Infraestrutura, de Segurança. Cabe à mídia, cabe à família, cabe à sociedade. Todos esses são agentes. Tá? Cuida para não colocar que cabe à Constituição ao ECA. Que eu pego textos, pessoas, cabe ao ECA. ECA é papel. A Constituição é papel, ela não faz nada. É lei para o Executivo pegar ali e executar. Então o ECA não faz nada, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então não coloca lá, cabe ao ECA nem à Constituição. Tá? Você pode colocar que cabe aos agentes que trabalham com isso. Né? Quem é que cuida do ECA de crianças? Conselho Tutelar. Então cabe ao Conselho Tutelar. Cabe ao governo, como Ministério do Trabalho, desenvolver. Sempre vai ser um verbo sem conjugar. Hein? Desenvolver, fiscalizar, criar, fomentar. Então, essa é a ação, é o verbo. Ok? O segundo elemento, então, é a ação. Desenvolver leis mais rígidas e projetos sociais. Então, essa parte é a ação. E agora vem o meio. Por meio do que? Pode ser publicidade, anúncio, campanha, propaganda. Tudo isso é meio. Política pública. Você pode colocar essa palavra aí. Anota aí. Política pública. É um meio. Mas o que é política pública? Ué, projeto para Enem? Não, política pública. Minha Casa Minha Vida? Política pública. Bolsa Família? Política pública. Por meio. Ajuda o corretor. O corretor vai ler o seu texto em 3 minutos, talvez em 2 minutos, para dar a nota. Ele lê só uma vez, é uma cópia no computador, não tem seu nome. Eu já fui corretor em 2017. E assim, leu, clicou lá na nota, próximo. Assim só. Deixa claro, corretor, este aqui é o meio. Como é que você coloca isso? Escreve lá, por meio. Está ali, ó. Por meio de petições, ó. O por meio está anunciando que vem o meio. Por meio de anúncios, por meio de propaganda, por meio de políticas públicas, ok?
E da criação, e ela especificou, aquela última parte que é o detalhamento, ali é uma delas, é esse exemplificar. Cuidar também é trabalhar. Também esse é o meio, e além disso trouxe detalhes desse meio. Já trouxe algumas partes de detalhamento. E aí agora vem a finalidade. Também ajuda o corretor, coloca lá. Vocês vão perceber que tem muita redação também assim, ó. Por meio, já mostrou qual que é o meio, e a fim de. O que é a fim de? Finalidade. É o penúltimo elemento lá. A fim de. Pode ser para ou a fim de. Qual que é a fim de? É mais fácil, já o corretor perceber. Ah, a coisa aqui ficou bom. Cada um desses vale 40. São 5, cada um vale 40. Se você colocar os 5, você tira 200. Só com essa parte em branco aqui, que é a proposta de intervenção. Então você pode fazer um texto ruim, mas tirar 200 no final. Preenchendo isso, colocando por meio e o afim, trazendo esses detalhes também. De vencer os impactos enfrentados pelas cidadãs que exercem a função de cuidadoras e garantir que passem a ser enxergadas. Ele trouxe no texto 2 vezes que elas são invisíveis. Então, quando fala ser enxergadas, quer dizer, serem vistas. E não sofram mais com a invisibilidade e a desvalorização, que era a grande questão que tinha lá no texto. Se você olhar lá no tema, tem isso também, né? Qual que é o tema? Quando vocês olham lá, desafios para o enfrentamento da invisibilidade, elas não estão, né, aparecendo ali, ok? E aí fecha o texto. A banca aconselha que você feche o texto articulando com a primeira citação, o primeiro repertório que você começou lá. Pode ser com outro também, mas a maioria usa porque o texto fica cíclico. Pode ver que começou com quem? Com utopia. Terminou com utopia. Por conseguinte, uma sociedade mais próxima da que é citada em utopia será consolidada. Essa é a única parte do texto que você vai usar futuro. Será é futuro. O texto dissertativo é no presente. Você pode fazer uma alusão histórica, falar do passado, e aqui é o final feliz. Se é um final feliz, é uma projeção de futuro. Lembra que é uma proposta de intervenção, ou seja, o Brasil tem que ser melhor. Então essa ideia do final feliz, que é essa última parte que eu chamo de final feliz, é isso. Eu trouxe repertório, eu discuti, se fizer tudo isso, o Brasil será melhor. Isso é final feliz. Se vocês se atentarem a essas partes do texto, eles estão marcados isso, está detalhado assim. Vocês vão conseguir ter uma nota acima de 800. Já tem um texto esquematizado, mais organizado. Tá? Quem perdeu alguma coisa, isso vai ficar no drive do grupo de WhatsApp do Pré-ENEM. Quem não está no grupo, tem 2 folhas ali depois, no intervalo, pode fazer a leitura e entrar lá também. Se tiver dificuldade, pode procurar com a casa da escola. Eles repassam para vocês também, para que vocês ingressem. Tá? Vocês vão ter acesso aos materiais de todas as aulas de hoje. Ok? Muito bem. Então, como vocês devem fazer a prova do Enem já concluindo a minha aula? Já concluindo a minha aula. Só 40 minutos, tá? Rapidinho. Primeira coisa é você abrir o caderno de provas lá na página 20. A redação, ela sempre está ali, na página 19 e 20, todos os anos. Então, quem é desavisado, começa a fazer questão 1, questão 2, questão 3, de repente chega na página 20, tem redação. Vocês não são assim. Se você era assim, agora você não é mais também. Você sabe que tem uma redação que está no meio da prova. Mas a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Abrir e ler a proposta da redação. Ver o que é. Tentar montar repertórios que você sabe, argumentos. Não tive ideia. Resolva 5, 10 questões lá. Como você leu a proposta, você vai deixar o seu cérebro trabalhando para que você queira voltar para aquilo. Faça um rascunho, então você pode resolver 5, 10 questões depois de ler a proposta. Faça um rascunho, né, da redação. Resolva uma meia prova ou um pouco mais. Faça uma pausa em algum momento para ir ao banheiro, é importante, porque você não queira, só de levantar, faz circular o sangue, tudo isso. E
e depois, né, você passa limpo e termina a prova. O ideal é que vocês façam de 60 a 70 questões na prova, bem feitas. Leu a questão 1, é difícil? Pula. Leu a questão 2, é grande? Pula. A 3 você resolve. Então você folheia a prova procurando questões com imagens, cartazes, para que você resolva as mais fáceis primeiro, para te dar uma felicidade de acertar as primeiras questões também. Tá? Então, tem uma folha de rascunho. A folha de rascunho fica no final da prova, né? E então é importante ter noção de como que é esse caderno de provas também. Tá? Opa! Alguma dúvida? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, né, nesse passo a passo, que vocês possam aplicar algumas partes desse texto da Heloísa, no texto de vocês também, da forma que eu ensino, para que vocês consigam, então, notas acima de 800 e tenham sucesso no Enem. Muito obrigado, boa noite. Não vai embora, só não vou minha parte. Obrigado. Professor Rafael. Boa noite, pessoal. Daniel falou que a disciplina mais importante é redação. Matemática é mais difícil. Sim, todos os simulados que a gente faz, todos os testes que a gente vê, todos os lugares que a gente passa, matemática tende a ter uma assertividade muito menor. E hoje eu quero trazer algumas questões aqui para vocês. Às vezes vocês nunca terem visto